Olá, muito boa tarde a todos. Muito bem-vindos à apresentação de Ruben Amorim como treinador da equipa principal do Sporting Clube Braga. Nós vamos iniciar esta conferência com uma declaração inicial por parte do Presidente António Salvador, seguida de uma declaração por parte do treinador, depois, então, uma sequência de perguntas e respostas para ambos. Bom dia a todos. Desejar, antes de mais, que tivessem tido um bom Natal e um bom ano, se não voltarmos a ver-nos. Este é o dia de Ruben Amorim. O dia que marca o início de uma nova etapa da ligação do Ruben Amorim ao Sporting Clube de Braga. Por isso, quero que as minhas primeiras palavras sejam para ele. Palavras de confiança, porque reconheço o seu valor profissional e o seu valor humano. Palavras de ambição, porque ambos sabemos o caminho que este clube tem traçado, porque ambos queremos que ele cresça ainda mais no futuro. Palavras de união, porque a partir de hoje é com o Ruben Amorim e com a sua liderança que todo o clube, toda a estrutura, e acredito que todos os seus adeptos vão estar, porque só juntos podemos conseguir grandes feitos que desejamos. O Ruben Amorim chega a este cargo por duas razões. Primeiro, porque tem conhecimento e capacidade para o assumir. Tenho a certeza que o Ruben Amorim será mais um dos grandes treinadores que o Sporting Clube de Braga projeta para o futebol internacional, como tantos outros que passaram por este clube ao longo dos últimos anos. As qualidades do Ruben Amorim no treino, na relação com o grupo de trabalho e na preparação do jogo são os seus principais atributos. Mas se escolhermos o Ruben neste momento é também porque sentimos que é preciso dar resposta aos três objetivos que sempre nos orientaram. Ganhar, praticar bom futebol, a qual os sócios reconheçam qualidade e valorizar os jogadores e a nossa formação. Sabemos o lugar a que pertencemos e é lá que queremos estar e vamos estar. Por isso, temos de fazer mais e melhor, compreendendo o clube que somos hoje e nunca perdendo a cidade esportiva como uma referência, numa lógica integrada e uma visão em conjunto que é indispensável para o crescimento do Sporting Clube de Braga. Ambicionar e conquistar, salientando sempre a grandeza da instituição que servimos, porque nenhum trabalho pode ser valorizado se diminuirmos o patamar que o Sporting Clube de Braga pertence e por direito do trabalho efetuado durante tantos e tantos anos. O Ruben Amorim esteve nesta casa em épocas fundamentais para o salto competitivo e qualitativo deste clube. Foram conquistas que jamais podem ser postas em causa, assentes num espírito e numa mentalidade que o Ruben Amorim conhece e interpreta como poucos, e que voltarão a ser fundamentais para que se consiga dar, mais uma vez, um grande salto no crescimento deste clube. Aqui, não julgamos nenhum funcionário ou colaborador pela sua idade, mas pelo seu valor, pelo seu inconformismo e pela sua vontade de trabalho em prol do crescimento da instituição. Eu, que me tornei presidente deste clube aos 32 anos, num período de grandes dificuldades em que tivemos de absorver muito rapidamente tudo o que era necessário para conduzir o Sporting Clube Braga ao sucesso. Tenho a certeza que Ruben Amorim, com tantos anos de experiência de futebol, ao mais alto nível, tem uma bagagem e um conhecimento que são uma enorme mais-valia para os resultados que vamos alcançar em conjunto. Por último, quero felicitar Ruben Amorim e não dar as boas-vindas, porque já és desta casa, já cá trabalhavas, e dizer-te
todos juntos, toda a estrutura do clube, vamos conseguir aquilo que ainda nunca foi feito e conseguir levar o nosso clube ao mais alto patamar que todos nós e associados desejamos. Muito obrigado. Eu, da minha parte, o que quero dizer é agradecer a confiança do Presidente, agradecer a confiança de todos aqui no Sporting Clube Braga, dizer que é o início de um novo ciclo, que vai muito mais além do que a mudança de um treinador, é algo muito mais profundo, é o tentar criar uma identidade, porque achamos que é o momento ideal, o Sporting Clube Braga cresceu muito e é preciso criar uma identidade desta cidade, deste clube, para que, se, por exemplo, os nossos jogadores tirarem a camisola e vestirem outra, toda a gente sabe que é uma equipa do Sporting Braga. Criar algo único que reflita a cidade e o clube e o seu crescimento. Basicamente é isso que nos propomos a fazer. Perguntas e respostas. Boa tarde, António Salvador. Estamos em direto para a SIC Notícias. O Ruben Amorim, como disse, é um homem da casa. Não ouvimos na sua declaração o porquê da substituição do anterior técnico. Gostávamos de saber o porquê desta alteração no comando técnico do Sporting de Braga. Boa tarde. Como disse, em primeiro lugar, agradecer ao Sapinto pelo trabalho desenvolvido até a semana passada neste clube. Depois dizer que para ser treinador deste clube e triunfar neste clube é preciso assentar em 3 pilares, como já disse há pouco, que é ganhar, praticar bom futebol, dos quais os nossos sócios gostem e, acima de tudo, valorizar os jogadores e a nossa formação. E isso é aquilo que nós entendemos que o Ruben Amorim tem e que vai ter daqui para o futuro. E, portanto, este foi o momento certo, o momento ideal para que o Ruben Amorim, a partir de hoje, possa ser o nosso treinador, liderado por uma equipa de mais 5 elementos. Dizer também que esses elementos, a grande maioria desses elementos, e como eu disse que o Ruben é um jogador da nossa casa, porque já foi cá jogador, jogou ao mais alto nível, e é preciso que se diga aqui que jogou na Liga dos Campeões neste clube, sabe a responsabilidade e a exigência deste clube, ganhou também uma taça da Liga, e depois tem mais 3 elementos da equipa técnica que são de Braga, que estão anos e anos já neste clube, que é o Vital, que é o Orlando e que é o Micael Sequeira, que não estando neste momento, nos últimos anos, ao serviço de Braga, é um homem de Braga e que passou muitos anos também pela formação e nos anos também, quando Domingos esteve cá, na sua equipa técnica. Portanto, é uma equipa técnica de Braga, do Braga, e que sabe o que é a entidade de Braga. Ruben Amorim, estamos em direto para a Sport TV+. Boa tarde. Queria fazer 2 questões, vou juntá-las, o Ruben responderá. Em primeiro lugar, de que forma é que tem gerido este ruído em torno das suas habilitações para o cargo e que matriz de jogo propõe para este Braga, se é uma matriz de jogo que gostava de ter tido enquanto jogador? Em relação à polémica, sinceramente, não tenho tido o conhecimento tão profundo como toda a gente, porque tenho tido muito para fazer. Não é resposta é mesmo essa a verdade. Entendo as críticas, mas eu tenho que fazer o meu trabalho e, portanto, é esse o meu foco. Em relação à matriz de jogo, será algo diferente do que tem vindo a ser feito no Sporting Clube Braga. Passa muito por aquilo que eu disse de criar uma identidade. A equipa do Braga vai ter algo que, a meu ver, ainda não teve, pontos fortes muito claros. Claro que vão-me refletir a mim como treinador, como jogador que fui. Em relação à matriz de jogo que eu tive enquanto jogador, eu tive várias. Tive grandes treinadores, tive grandes professores, esses sim foram os meus professores. Mas é algo que eu quero transparecer aquilo que eu penso sobre o jogo para a minha equipa e criar a tal identidade profunda que possa refletir, seja uma coisa transversal da primeira equipa até às camadas mais jovens. É isso que propomos. É importante também aproveitar a formação, a cidade esportiva, porque isso realmente, nós quando falamos de identidade é um pouco vago, mas a identidade da cidade tem a ver com os jogadores que cresceram aqui, que sentem o clube de uma forma diferente
E é isso que vamos fazer, sabendo que a exigência do Braga, e eu, por exemplo, posso dar o exemplo que eu estive cá e fiquei em 4º lugar e foi o fim do mundo, e isso reflete muito a identidade, reflete muito aquilo que o Braga é neste momento. Eu sei dessa responsabilidade, estou preparado, vivi toda a minha vida com essa responsabilidade, e eu penso que essa falta de habilitações que tem vindo a ser falada, sim, é um papel, sim senhora, mas eu passei a minha vida, joguei em todas as posições em grandes clubes, tive processos disciplinares, algo que não me orgulha, mas, ou seja, eu passei por tudo, tive lesões, tive já decisões como treinador que refletem a minha maneira de ser, e o Presidente conhece-a bem. Portanto, o que eu quero é transparecer a minha personalidade, passá-la para a equipa, para o clube, e é isso que nós vamos fazê-lo. Bom dia, António Salvador. Gostava também de fazer uma pergunta ao Ruben, creio que seja possível depois. Começando por si, torna-se inevitável falar desta polémica. A Associação Nacional de Treinadores falou numa vergonha, a Liga já veio lamentar essa posição. Como é que o Presidente António Salvador encara todas estas palavras? Bom, primeiro dizer que é de uma tamanha injustiça as declarações do Sr. Presidente da TAF. Acho que é injusto. Injusto porquê? Primeiro porque o Sporting Clube Braga foi dos clubes em Portugal nos últimos anos que mais valorizou o treinador português, que mais treinador teve português, que mais sucesso teve no futebol português e hoje internacionalmente. E podemos explicar os nomes, desde João de Ferreira a Jesus, a Domingos, a Leonardo Jardim, a José Peseiro, a Sérgio Conceição, a Paulo Fonseca e, por último, a Abel Ferreira, que foi um treinador também que veio de baixo, da nossa equipa B, e que saiu porque entendeu que deveria ter saído e porque um clube veio cá e pagou, e dizer também que foi o treinador que há mais tempo estava num clube seguido em Portugal, que era aqui no Sporting Clube Braga. Foi o treinador em Portugal que mais tempo teve ligado a um clube, cerca de 5 anos e tal, ligado ao Sporting Clube Braga. E todos esses treinadores saíram com uma valorização enorme do Sporting Clube Braga, dos quais todos eles saíram ou porque acabavam o contrato ou porque outros clubes entenderam vir buscá-los e pagaram ao Sporting Clube Braga. Portanto, nós sempre valorizamos o treinador português. Agora deixem-me que lhes diga isto. Hoje nós estamos perante um déficit de treinadores de qualidade em Portugal com a tal documentação ou a tal carteira que se fala para poder desempenhar as suas funções. E isso é um problema que deve ser debatido entre todas as entidades e a própria Associação Nacional de Treinadores. Porque hoje há uma nova geração de treinadores e é inconcebível que não possamos ter os treinadores disponíveis com os seus cursos para poder treinar em Portugal. Hoje sabemos que os bons treinadores portugueses estão todos lá fora a treinar. E hoje não temos treinadores de uma nova vaga, com uma nova geração, com qualidade, que queiram treinar, que queiram representar, trabalhar em clubes, que lhe deem todas as condições para desenvolver o seu trabalho. E isso é um exemplo muito claro. Ainda no ano passado houve um treinador português que ganhou a Euroliga de Sub-19, campeão europeu, e teve que ir para o estrangeiro porque não pôde treinar em Portugal, porque dizia que não tinha o quarto nível. Não se pode estar 8 anos à espera para se poder tirar um curso. E isso é que a Associação de Treinadores e as suas entidades devem discutir em fóruns e devem resolver esse problema. Porque senão não estamos a prevenir o futuro do futebol português. E o futuro do futebol português é com os jogadores, mas é muito também com estes homens que estão aqui à minha direita, que vão orientar esses jogadores para que tenham qualidade no futuro e continuar a desenvolver grandes jogadores portugueses. Portanto, não me quero alongar muito mais nisto, mas quero sim dizer que o Sporting Clube Braga vai cumprir todos os regulamentos que a lei manda sobre a sua equipa técnica. E dizer que na nossa equipa técnica temos 2 treinadores, não é um, 2 com o 4º nível, e que nos orgulhamos desses 2 treinadores. São 2 treinadores desta casa do Sporting Clube Braga e que vai ser liderado pelo Ruben Amorim. Obrigada. Ruben, uma questão agora para si. O Presidente já falou aqui no discurso
deste grande objetivo de fazer o que ainda não foi feito no Braga. Eu pergunto-lhe se, perante os objetivos que o Braga tem neste momento, a Taça da Liga em casa, também a Liga Europa, e melhorar esta posição no campeonato, se já nos consegue dizer de alguma forma quais são as prioridades que entrega a cada uma das competições. A primeira prioridade é vencer o Belenenses. É importante nós começarmos este novo ciclo com uma vitória. Sabemos que estes ciclos têm mais força quando são cimentados em vitórias. Não vou falar em objetivos. O Braga, por ser o clube que é, já tem objetivos de vencer as competições. Isso é claro, acho que não devemos estar sempre a bater na mesma tecla. Temos o objetivo de vencer competições, mas o nosso objetivo neste momento é vencer o Belenenses, cimentar a tal identidade que eu falava, começar a projetar jogadores da equipa B que serão já projetados, pelo menos um neste ano, e é esse o caminho que queremos fazer. Em vez de estar a pôr a pressão do lado dos jogadores, a pressão está do lado do treinador. Temos os objetivos claros desde o início da época, não sou eu que os vou mudar, eu sei da exigência do clube, mas o objetivo claro neste momento é vencer o Belenenses na próxima jornada. Boa tarde. Duas perguntas. Primeiro para o Presidente António Salvador. Disse recentemente, há pouco tempo, que até 2021 gostaria de ser campeão nacional com o Sporting de Braga. Acha que poderá ser Ruben Amorim o homem que vai conseguir esse desejo que até há pouco tempo queria? E perguntar ao técnico Ruben Amorim se no campeonato o Braga está em 8º lugar, na Liga Europa está a fazer uma excelente prestação, se a Liga Europa vai ter uma especial atenção, até porque o Braga já esteve numa final de uma competição europeia. Primeiro dizer que aquilo que eu disse, que gostaria de ser campeão até 2021, até o seu centenário do clube, não foi uma promessa, foi um desejo. E esse é um desejo meu, um sentimento que eu tenho. Agora, nós sabemos que cada vez mais as coisas tornam-se mais difíceis. E neste momento, cada vez mais é difícil lutar com aquilo que existe. A diferença tão grande que existe entre recursos financeiros para os 3 clubes principais deste campeonato e para nós, cada vez o fosso é maior. E eu tenho discutido isso em fóruns e nos lugares certos, que o futebol português está partido em 3 partes. Está partido em 3 grandes poderosos clubes que cada vez têm mais dinheiro e outros há mais 3, 4 clubes que lutam pelas competições europeias e depois há aqueles clubes que tanto estão em cima como estão em baixo. Isso é mau para o futebol português. É um campeonato que não é tão competitivo como deveria ser. Agora, eu também digo sempre que o dinheiro não é que faz ganhar. Ajuda a ter os melhores jogadores. Isso é inequívoco. Agora, acima de tudo, é a vontade, é o querer e é o profissionalismo e o empenho que todos nós nesta casa nos empenhamos, que muitas das vezes conseguimos chegar e fazer coisas que já alguma vez imaginávamos e, como disse muito bem, alguma vez pensávamos ir a uma final da Liga Europa. E é onde, no ano anterior, lutámos pelo título. E eu aí considero que fomos campeões. Não fomos porque aconteceram coisas estranhíssimas nesse ano, que depois vieram-se a saber e que nós já sabíamos, mas depois tornaram-se públicas. E, portanto, eu nesse ano, o Sporting de Braga era um justo campeão, não foi porque alguém não deixou ser. E, portanto, nós temos que reconhecer que é muito difícil, mas nunca desistimos de um sonho. E esse é um sonho que todos os bracarenses o querem ter. E, portanto, eu também não fujo a essa regra. Em relação à minha pergunta, em termos de prioridade, pelo menos na minha formação como jogador, pela carreira que tive, é-me difícil entender isso. A prioridade, sei que temos um plantel até longo demais, poderá haver alguns ajustes, não haverá entradas, temos um plantel muito forte. Uns jogarão para a Liga Europa, na semana a seguir jogarão para o campeonato, vamos entrar sempre para vencer, porque acho que temos plantel para vencer os jogos, sabendo da diferença de qualidade de clubes que podemos apanhar na Europa, diferentes dos clubes em Portugal, mas não há uma prioridade. A prioridade será sempre o jogo seguinte. Se não jogar um jogador, jogará outro. Temos plantel para isso e faremos por isso, trabalharemos por isso. Temos também jogadores que, a meu ver, que têm muito talento e vamos tentar aproveitar. Vamos arriscar.
sim, certamente, mas jogadores como Chadas, Trincão, terão que ser aproveitados e terão que ser lançados a jogo e estaremos preparados para todos os desafios. Muito boa tarde, Ruben. Francisco Graça para a Bola TV. Eu perguntava-lhe como é que alguns treinadores na sua carreira, como por exemplo o Jorge Jesus ou até Leonardo Jardim, influenciaram especificamente a sua forma de ver o jogo enquanto treinador, e perguntava também se já tem alguma noção de como é que quer que este Braga jogue em termos de 4-4-2, aproveitar o 4-4-2 de Sapinto, fazer o 4-3-3 que já o vimos no Braga B. Já tem alguma noção? Obviamente eu já tenho uma noção, desde que fui convidado, praticamente o descansar em si, o dormir, só quando já temos uma ideia clara daquilo que queremos fazer. Eu tenho uma ideia clara de como quero jogar, que jogadores quero pôr em determinadas posições, isso é claro para mim, desde o primeiro momento, que é a primeira coisa que pensamos em fazê-lo. Em relação à influência dos treinadores, todos os treinadores tiveram grande influência, tirei um bocadinho de cada um. Obviamente que eu passei muitos anos com o Jorge Jesus, apesar dos problemas todos que tive com ele. Foi um treinador que, passado 7 anos, passei 7 anos com ele, obviamente ficou alguma coisa, talvez a exigência, não a forma de ser, somos completamente diferentes, mas a exigência e certos aspectos ficaram, porque é natural. Tive aqui Leonardo Jardim, José Peseiro, Carlos Queiroz na seleção, Paulo Bento, tive muitos professores, muita gente. Agora, eu criei também uma ideia minha, não fui eu que a criei, não é uma ideia que eu criasse, não é nada por aí além, mas é uma identidade minha, é a forma como eu entendo o jogo, como eu entendia como jogador. Por vezes eu queria fazer coisas como jogador que o corpo não me deixava, e nesta posição eu posso aprofundar mais a minha ideia, aquilo que quero fazer, mas a ideia é clara de como quero jogar. O sistema é irrelevante, também não vou dizer aqui, porque ao menos vou aproveitar essa vantagem de nunca ter utilizado. Agora, as diretrizes vão ser claras, a ideia está na minha cabeça, não tenho dúvidas nenhumas. Isso, os jogadores, o importante para mim é com bola e sem bola, eles vão saber o que fazer claramente, e vai ser notório que eles têm uma ideia. Certamente não tenho o tempo de fazer a pré-época, não é isso que me preocupa, eu já sabia disso, quando aceitei, não é desculpa nenhuma, eles estarão preparados dia 4, vão dar uma boa resposta e vamos jogar para vencer. Bom dia, Ruben Amorim, Luísa Nogueira, Canal 11. Eu quero lhe perguntar se, quando chegou cá ao Braga B em setembro, se já sonhava com este salto para treinar a equipa principal do Braga e se esperava que tivesse acontecido antes de terminar este ano. Não, sinceramente não, mas mais uma vez, devido à minha carreira como futebolista, aconteceu-me tantas coisas, houve tantos altos e baixos, foi tudo tão de repente que eu, pensando bem, há 7 meses estava castigado durante 2 anos, cheguei aqui ao Braga B e agora, passado pouco tempo, 3 meses, estou a treinar a equipa principal do Braga. A minha carreira deu-me alguma capacidade de lidar com o momento, e depois, para mim, o principal é ter uma ideia clara daquilo que eu quero fazer. Isso é o que me deixa tranquilo. Não estaria tranquilo aqui se não tivesse essa ideia clara, mas estou bastante tranquilo daquilo que quero fazer, como quero fazer, para onde é que quero ir. Eu e o Presidente conversámos muito sobre a formação, passámos muitas horas a falar sobre a formação, como é algo transversal que nós queremos transportar para todas as equipas do Braga, essa tal identidade que eu tanto falei aqui. Estou bastante tranquilo, sei que isto não são um mar de rosas, hoje é tudo muito fácil, depende dos resultados, sei que isto é um novo ciclo, mas que eu dependo dos resultados. Mas, como disse, isto é muito mais profundo. Esteja eu aqui ou esteja o outro, a ideia é muito clara do que se vai passar no Braga nos próximos anos. Será comigo, certamente, mas sei que depende dos resultados, não tenho problema nenhum, vivi isso toda a minha vida. É muito mais fácil agora, porque, sinceramente, já tive problemas mais fortes na vida, tenho a vida orientada, sei bem o que quero, estou preparado claramente para este desafio. Muito obrigado. Está feito? Toma a ver aqui para estar aqui.
Agora mais para ali. Vai acabar o